É isso aí, senhoras e senhores, 5 horas da tarde e a resenha de shopping do Imagens Cast está no ar. Quem fala aqui é o Manuel, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão e hoje a gente vai falar sobre o disco With Bare Hands da Mindflow. E aí, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Manuel falou, com as nossas próprias mãos faremos a resenha desse disco, mas antes vamos para os reclames do Manu. Resenha com as próprias mãos é meio embaçado, mas tudo bem. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, é muito importante. Tá chegando a live 8 da noite com o Thiago Kiss, diretor do clipe de The Eye Inside. Clipe o qual a gente já comentou em um vídeo mais cedo. Se você não viu, assista. Sexta-feira tem entrevista imperdível com o senhor Alírio Neto e ele vai falar sobre o conceito geral que envolve o Rescue. Spoiler, tem a ver com o André Matos. Então, não percam essa entrevista que tá bem legal. Ele fala sobre como ele fez para escrever cada letra e é bem bacana. With Bare Hands, Mindflow. Em primeiro lugar, vocês curtem Mindflow? Comentem aí. O que vocês acham dessa banda que meio que desapareceu, né, cara? Era uma banda bem popular e muito bem vista, assim. Eu gosto bastante do Mindflow, eu gosto bastante deste disco. E não sei se vocês já tinham escutado esse disco antes, Caio? Não, nunca tinha escutado. Eu tenho uma colega, né, a Ellen Schneider, que adorava Mindflow, era do fã-clube, era fã de carteirinha, de ir em todos os shows, em todos os lugares possíveis, né? Ela me indicou, mas ela me passou acho que os dois primeiros discos da banda, eu não curti tanto. Daí, eu com a cabeça fechada na época, não curti. Daí, ouvindo esse disco aqui, eu tive uma ótima surpresa. Vou passar a ficha técnica aqui. O disco ele foi gravado em alguns estúdios, né, no Mix Room, no Mosh, né, estúdio famoso aqui de São Paulo, o Estúdio 500, foi mixado no The Mix Room e no The Mind Cave e masterizado no Sterling Sound, famoso estúdio de Los Angeles. A banda, vamos falar, os vocais do Danilo Herbert, guitarras Rodrigo Hidalgo, bateria Rafael Pensado, o baixo Ricardo Winandi. O disco ele foi produzido, mixado e gravado pelo Ben Grosse e pelo Rodrigo Hidalgo e pelo Guilherme Canais e o Raul Pavão. Vai lá, o disco abre com qual faixa? O disco abre com a faixa Break Me Out. A Break Me Out é uma faixa que, dentro do conceito que eu tenho para revisão, né, eu gostei bastante. Ela tem um ótimo groove, as linhas vocais são ótimas, o solo de guitarra muito bem construído, ele dá para você ver que teve um início, meio e fim, ele não parece ser improvisado, bastante feeling, um ótimo groove de bateria, né, eu tenho que destacar nessa música, porque o groove ele leva quase toda a música em conjunto, muito swingado e junto com a cozinha com o baixo funciona muito bem e é uma boa forma de começar esse disco. Break Me Out ela começa com a guitarra limpa e uma pegada que a frase inicial, principal, flerta com country, assim. Me remete um pouco à música country. E aí vira um negócio mais pesado, mais moderno. É uma música que eu não achei tão enérgica e que não tem tanto punch, assim, para abrir um show, por exemplo. É uma música que é cadenciada e vai crescendo aos poucos. E o refrão, para mim, é o destaque. É bem bonito. Eu gosto da música toda, mas já eu acho que os solos poderiam ser melhores aqui, cara. Eu acho que... E outra coisa é que, principalmente nesse comecinho de disco, a bateria do Pensado, para mim, não tem tanto destaque. Ele vai se soltando no decorrer do disco, mas nessas primeiras músicas nem tanto. Na sequência tem a música Reset the Future, e eu curto bastante como os timbres de guitarra pesados, eles casam com as batidas eletrônicas que tem no disco. É um negócio bem original. Assim, as estruturas desse disco são bem simples, principalmente das primeiras músicas, são bem simples e funcionam muito bem. Verso, ponte, refrão, tudo certinho, bonitinho. Não fica enjoativo em momento nenhum. E eu acho que, mais uma vez, o refrão na música é o destaque. Mais uma boa música. Sim, com certeza. Destaque para a interpretação vocal, né? Um grande trabalho
da gravação das vozes. O instrumental bem coeso e inteligente. E uma das coisas que me surpreendeu no Mindful é que a banda ela não parecia, por exemplo, uma cópia de Symphony X ou Dream Theater, que é referência para 99,99% das bandas de prog metal brasileiras, sabe? Então, tinham uma identidade própria e isso dá a transparecer nas músicas. E isso é uma sacada muito inteligente, porque eu principalmente quero ouvir coisas novas e isso é muito bom. Vai lá, qual a próxima? Próxima música é Breakthrough. Para mim, outra música ótima, bem construída, bem feita. Para mim, o principal destaque da música é as melodias, vocais e também de guitarra, além do instrumental, que é muito inteligente, que apesar de ser uma prog metal, eles conseguem dosar nas quebras de ritmo, no virtuosismo, tudo isso é unido para a música, então se torna uma coisa muito coesa e muito como uma unidade só. E isso, para mim, é um destaque, acho que de todo o disco, não só dessa música. Essa música ela tem uma pegada mais pop do que as anteriores, na minha opinião. Tem uma melodia bem bonita. E a melodia da ponte é mais bonita ainda. E eu acho o refrão maravilhoso dessa música. A parte que vem depois do segundo refrão é muito boa. Eu curto bastante os vocais do Danilo Herbert. São vocais sem exagero e bem cadenciados. Mas aqui eu sinto falta de mais destaque para a bateria do Rafael Pensado. Eu acho que cabia aqui uma performance com mais viradas, com mais liberdade por parte da bateria. Mas ainda assim eu acho uma ótima música. A próxima música eu acho uma das melhores, que é o Walking Tall, que é uma música que tem uma intro bem pesada, um verso com timbre no baixo muito bonito, e também tem um trabalho de guitarras limpas, acho que com delay, não sei se é com delay, que é bem bonito. O refrão é fantástico, para mim o refrão é um dos mais bonitos do disco, principalmente os arranjos de teclado. O instrumental do final da música eu acho muito bom também, para mim top 3 desse disco. Concordo totalmente. O instrumental no início, alguma coisa vai lembrar levemente Dream Theater, mas logo depois isso passa. Quando vai para as linhas dos versos e pontos, para o refrão, a coisa já muda de figura. O refrão ele tem ótimo peso, funciona muito bem, como o Manuel falou. E a cadência da música, a evolução que ela vai chegando até o final, é isso que me faz prender a audição. Não fica um negócio maçante, enjoativo nessa música. Eu gostei bastante, além dela fechar muito bem, o final ali bem satisfatório. Próxima música. With Bare Hands. Aqui entra mais nos clichês do metal progressivo, principalmente ponte e verso, além das quebras abruptas, né, que quebra um pouquinho o flow da música, mas só que o refrão compensa tudo isso. E outra coisa também é a duração, né, porque a duração ela não deixa se alongar para se tornar um negócio maçante, então funciona muito bem nesse caso em questão. Bare Hands para mim tem uma pegada mais metal tradicional, mas eu senti muito a falta de um trabalho de backing vocals mais bem feito, assim, e de timbres mais encorpados de guitarra e de baixo. Eu achei um timbre mais cruzão, não sei se foi proposital. Isso transformaria essa música, que eu acho boa, em uma ótima música. Ela é bem diferente do que havia sido feito nas outras 4 músicas, mas não é uma música que gera nenhum tipo de estranhamento. Assim, eu senti falta de um solo, devido ao instrumental não ser tão curto. É uma música que eu acho boa, mas eu acho que deve um pouquinho em relação às anteriores. Na sequência vem a música Corrupted. Essa música eu acho animal. Assim, a impressão é de que cada música vai levando o peso do disco. E a Corrupted, ela não foge disso. Apesar de ser curta, essa música tem uma estrutura com os elementos mais progressivos do que as anteriores, e um vocal mais agressivo. Os refrões desse disco são muito bem feitos,
e nessa música não é diferente. Por algum motivo, esse som ele me lembrou um pouco Stone Sour. Eu imagino como é que ficaria essa música sendo cantada pelo Corey Taylor. Para mim, uma ótima música. Eu também concordo, é uma das melhores faixas do disco. Eu gostei da evolução do peso, né, que o disco vai trazendo. Além das linhas vocais, trabalho muito bom. Só acho uma derrapada ou outra nos refrões. Eu não já curti tanto as linhas vocais nos refrões. Só que isso não atrapalha a música. Mesmo na repetição no final, ele ganha mais peso e funciona melhor do que no início, na minha opinião. Então, para mim, é um dos destaques disparados do disco. Próximo. Próxima música é Under an Alias. O riff inicial da música é muito bom. Depois, esse riff vai levando a música nas costas. Toda a banda soa tight, ela soa muito coesa. E entra uma parte mais calma, que faz um ótimo contraponto para aquele peso no início. Destaque para as linhas de bateria, que daí já vão soltando um pouquinho mais nessa parte do disco. Além do bom refrão, que é um dos destaques dessa música e também, para mim, um dos destaques do disco. Essa música ela tem um instrumental mais cheio de riffs e ela é bem prog. Aqui o trabalho vocal me agrada bastante. A ponte tem uma pegada quase acústica, com guitarras limpas e baixo sem distorção. Só que de todas as músicas até aqui é o refrão que menos me impressionou. E ele também demora um pouco para aparecer. Eu acho o instrumental ótimo. E, assim, se não fosse o refrão, seria uma das melhores do disco. Mas eu ainda assim acho uma ótima música. Na sequência vem Shuffle Up and Deal. É uma música que, assim, o riff inicial dela tá na mesma tonalidade da música anterior. Então parece uma continuação da Under an Alias. Mas logo a harmonia da música muda e o verso tem um bom destaque para o baixo, é um destaque. A ponte é cantada em coros, com vocais bem agressivos e nada melódicos, quase que em scream. Só que o refrão dessa música não me cativou muito não, cara. Assim, é uma boa música, mas por ter uma tonalidade, começar com uma tonalidade que é a mesma da música anterior e não ter um refrão que me pegou tanto, eu acho que ela fica um pouquinho abaixo. Concordo com você, para mim é uma das músicas menos memoráveis do disco em si, apesar dela ser boa justamente por conta da tonalidade ser muito parecida, ela não me cativou tanto quanto as outras, mesmo com os vocais chegando beirando ao scream, mas isso não faz dela um destaque assim, que você possa falar, putz, música incrível. Próximo. A próxima música é Little. Para mim, uma das melhores do disco, mostra a versatilidade da banda em prol da música, especialmente na parte dos vocais, que funciona muito bem, além do peso das melodias, principalmente no refrão, que eu gostei bastante. Little, até aqui é a música mais progressiva do disco. Eu realmente curto tudo a respeito dessa música, gosto muito dela, não sei se ela vai estar no meu top 3. Eu destaco as melodias dessa música são muito bem feitas, o refrão é muito atmosférico, e os guturais e screens no meio da música funcionam muito bem, e o instrumental eu acho fenomenal, cara, pra mim uma sonzeira. Na sequência vem Trust Into This Game, e eu gosto bastante do timbre de baixo no começo da música, acho bem interessante. Ela tem umas mudanças bem inesperadas, as partes não se parecem muito umas com as outras, e a música tem uns riffs muito bons, só acho que na ponte tem muita nota, assim. E o refrão é bonito, o instrumental tem uns solos muito bons, mas em algumas partes eu acho que peca pelo excesso de notas. É isso que você falou, que né, tem muitas partes de riffs e tudo mais, eu acho que ficou meio parecendo uma coxa de retalhos. Apesar de ter umas ótimas ideias ali, justamente por não ter essa cola, entendeu? Não ter essa união entre as partes de uma maneira satisfatória, eu não achei uma das mais memoráveis do disco, não, ao meu ver. Próxima música. The Ride. The Ride lembra alguns momentos o Walter Bridge, para mim. Só bem legal, um refrão bem pegajoso. E é uma das músicas que eu gostei, porque você não espera essa influência numa banda de prog. Apesar de ter algumas similaridades em questão de estrutura, mas você não espera isso e para mim eu gostei bastante. É um dos destaques para mim do disco. Essa música para mim é a mais simples do disco.
tem um refrão bem chicletão, chicleteira total, mas que funciona muito bem. É a música mais pop, ela funciona bem, mas eu acho que tem outras melhores. Tem uma passagem no violão e voz no meio da música que é muito bonita. Uma parte muito bonita. Depois dessa parte acústica, a música volta pro refrão e fecha a música. É uma boa música, assim, gosto bastante dela. Na sequência vem uma pedrada, que é Destructive Device. É uma pancadaria musical, assim, de muito bom gosto. Aqui os caras mostram toda a qualidade técnica deles e todo o bom gosto para compor música no gênero do rock progressivo, assim. O instrumental quebra a música é longo, mas eu acho maravilhoso. O refrão eu acho lindíssimo, apesar de ser extremamente simples. E aí existe um contraste com melodias bem simples se casando perfeitamente com instrumentais bem trincados. Eu acho que é um trampo maravilhoso de toda a banda, mas principalmente dos vocais, cara. Eu acho que é uma das minhas 3 favoritas. Já, para mim, que não curte tanto metal progressivo, eu já não curti tanto. Para mim, ela soou meio cansativa, ao contrário das outras músicas anteriores que tinham uma pegada mais progressiva, mas ela era mais concisa. Porém, tem muita ideia boa ali, mas eu acho que falta unir isso de uma maneira melhor. Então, no fim, para mim, ela cansa. Então, como ela seria o destaque do Manuel, para mim ela já não é tanto destaque no disco em questão. Próxima música. Próxima música é Instinct. Instinct tem bom peso, boas ideias e tem umas coisas, uns toques de metal industrial que eu gostei bastante de new metal, né? O refrão ele tem um bom gancho, faz a evolução da música ser contínua e para mim o destaque das linhas vocais é a cozinha de baixo e bateria, que nessa música é excelente. Eu concordo, ela tem uma pegada de rock industrial que eu acho bem bacana. E eu acho que tem uma das melhores performances vocais, principalmente no refrão, cara. E eu também destaco nessa música os solos. Os solos dessa música são maravilhosos, muito bem feitos. E para mim mantém a música, o nível da faixa anterior. Para fechar, tem a música Fragile State of Peace, que tem uma introdução muito bonita no teclado, que logo vai ganhando peso e emenda num riff bem pesado. O timbre de baixo se destaca enquanto o verso é cantado no começo da música. O vocal ele vai crescendo e ganhando força, e aí o refrão tem um trabalho de vozes bem interessante, apesar de não ser baseado em cadências harmônicas, né? Ele é mais baseado no riff sobre a tonalidade. Apesar de ser uma música relativamente longa, não tem muitas partes de instrumental, as partes são mais cantadas. E eu acho que a melhor parte aqui é o refrão. É uma ótima música que fecha bem esse disco para mim. Então, eu já não curti tanto essa música em questão. Ela soa bem experimental, né? Como você falou, muitas partes cantadas e tudo mais. Alguns elementos eletrônicos que entram e saem, um instrumental mais denso, ao meu ver, que não funciona tanto. Então, para mim, ela não funciona tão bem quanto as outras. E já não fecharia o disco numa nota tão alta, na minha concepção. Isso aí. Essa foi a nossa resenha. Agora, top 3 melhores e top 3 piores. Vai lá, Caio. Então, top 3 melhores. Para mim, primeiro lugar, eu vou ficar com o Lethal. Eu gostei Melhor? bastante. Primeiro lugar. Segundo lugar, Under Unlayers. E terceiro lugar, Corrupted. E as E piores? para 3 piores, primeiro lugar para mim, Destructive Device. Segundo lugar, Fragile State of Peace. E terceiro lugar, Trust into the Game. Cara, eu já começo meu top 3 com Destructive Device. Pra mim, é a terceira melhor do disco. Eu acho ela muito boa mesmo. Em segundo lugar, eu boto Corrupted. Sonzeira, maravilhosa. E em primeiro lugar, eu boto Walking Tall. O refrão dessa música me pegou muito, assim. É muito boa essa música. Já as 3 que eu acho menos melhores. Deixa eu ver. Em terceiro lugar, eu boto Trust into this Game. Em segundo lugar, eu boto Shuffle Up and Deal. E em primeiro lugar, eu boto With Bare Hands, a faixa título. Foi a que menos me cativou assim. Bom, esse foi o nosso review do disco With Bare Hands, da banda Mindflow. Comentem o que vocês acham dessa banda, desse disco, das músicas, quais as melhores, as piores e tudo mais. Beleza? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, que é muito importante. E não percam, vai ter live
8 da noite, com o Thiago Kiss, diretor do clipe novo do Xamã, The Eye Inside. E sexta-feira tem entrevista imperdível com o Alírio Neto. Tranquilo? Então aguardo vocês na live e até a próxima.